Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Thiago da Mata, CEO da Quara. Falei certo, Thiago? Perfeitamente. Ótimo. Encontros com o Futuro é uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia, com apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Shirts, diretor do World Observatory. Tiago, conta o que faz a Quara. Quara tem formas e ângulos diferentes de a gente olhar, mas basicamente a Quara ajuda empresas de todos os setores, em todos os cantos e tamanhos do Brasil, a vender bens, ativos e produtos, e a gente faz isso através de leilão. Então, que interessante. qualquer empresa que vá trocar, reformar seu escritório, renovar o parque de itens de informática, veículos, vender bens e ativos que retornam de logística reversa, tudo isso o leilão oferece diversas proteções jurídicas para quem vende e benefícios para quem compra também, e a gente faz isso de forma digital, de forma online. Online. Então, se eu quiser, por exemplo, eu estou querendo um forno elétrico, o que eu faço? Entrar na Quara, se cadastrar. No site? No site, isso. Então, www.quara.com.br, Quara, kwara.com.br. Acessar, primeiro, obviamente, ver se tem oportunidade que interessa. Fazer o cadastro dentro da plataforma, é um cadastro um pouco mais profundo que a média, porque como a gente lida com leilão, consequentemente com lances, a gente precisa garantir que o processo seja verídico, então a gente pede algumas documentações adicionais. Uma vez o cadastro aprovado, lê o edital, uma vez aceitando o edital, dá o seu lance e participar. Quantos leilões tem no ano, no mês? A Quara deve encerrar 2025 com 650 leilões no ano. Ô, louco! Então são 2 por dia. É isso aí. 2 por dia. É isso aí. Se a gente considerar que são principalmente dias úteis, né? A gente está falando de 2,5 por 2,5 por aí? É isso. E como é que você chegou nesse negócio? Que interessante, eu não conhecia. Bem, minha trajetória foi principalmente em multinacionais, sempre ajustando e melhorando operações de vendas e entregas de forma geral. Eu, de forma muito direcionada, fui indo para o setor de empreendedorismo, até que 2 anos atrás eu encontrei os meus sócios, que já empreendiam no setor há 18 anos, e aí a gente, enfim, colocou a Quara aí para conseguir avançar, e eu tô nela aí desde o início de 24. Desde o início de 2024. Esse setor é comum? Só vocês no mercado? Tem outros no mercado? Na verdade, o mercado de leilões no Brasil, ele é principalmente imóveis e veículos, né? A Quara, ela faz parte de um grupo. A outra empresa do grupo é o Portal Zuc, que é o maior portal de imóveis do Brasil, de leilões, né? E a Quara é um braço dedicado a leilão de bens móveis. A gente começa também agora com alguns imóveis de forma judicial, mas o coração da Quara nasce a partir do leilão de bens móveis. Então, é algo que, se a gente for olhar assim, vai ter algum grau de competição, mas a gente entende que é necessário um negócio dedicado para fazer bem feito, porque a gente pode assessorar e suportar o empreendedor que precisa de uma ajuda como a nossa, com muita profundidade. Então, a gente entende que quanto menos distração, melhor. Sei. E aí, como é que vocês fazem? Qual é o trabalho da Quara? Assim, na verdade... Você vai lá na empresa, você chega a ver esses bens, alguém faz um inventário? O grande objetivo da Quara é que o empreendedor, ou quem está do outro lado, consiga terceirizar o desafio, a dor de cabeça de vender os seus bens ativos. Então, exemplo, tenho um restaurante e vou reformar, ou vou trocar de endereço e preciso vender tudo que está no meu local atual. Tá. A gente pode ir lá visitar, ajudar o cliente, suportar o cliente no inventário, na listagem dos bens, suportar na precificação que vai ser feita durante o leilão. E aí, obviamente, a gente coloca o leilão no ar, sobe e faz toda a divulgação do leilão online, até o encerramento, a cobrança e o suporte desse cliente na retirada. Então, na verdade, esse cliente que muitas das vezes olha e fala, meu Deus, não sei o que eu vou fazer para conseguir vender e tornar isso daqui receita. Muitas das vezes, inclusive, se torna custo, né? Eu vou contratar alguém para retirar isso tudo daqui.
a Quara ela faz isso num tempo muito, muito curto, né, se adequando à necessidade do cliente para que ele possa, de fato, terceirizar. Então, respondendo à sua pergunta, a gente dá a assessoria e o suporte que o cliente precisa. Então, muitas das vezes, por uma questão de prazo, a gente consegue suportá-lo com o time indo lá presencialmente. Às vezes, por outras, a gente orienta e tem até plataforma digital para suportar nisso, para que o próprio cliente consiga trazer a agilidade dele para fazer esse inventário e a gente suportá-lo nas demais etapas. Você dá conselhos sobre preço, sobre esse tipo de coisa, que vocês têm muita experiência. Sim. De quando é a Quara? A Quara, oficialmente, ela nasce em 2023. Tá. Mas, e você não está no início. Eu entrei meses depois. Sim. Mas o negócio, somos 4 sócios, eu sou um deles, e 2 dos sócios já fizeram um negócio com essa jornada 18 anos atrás. Então, eles venderam o negócio, por força contratual ficaram fora desse mercado durante 2 anos, e aí daí a Quara nasce em 2023. Sim. Então, o interessante é uma empresa que a gente consegue surgir, digamos, do nada, né? Mas com uma experiência, com uma bagagem muito interessante do que foi feito no passado. E funciona no Brasil inteiro? Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E quem cuida da parte de transporte dessas coisas todas? Ótima pergunta. Uma das vantagens dos leilões conduzidos pela gente é que a responsabilidade da retirada é de quem arrematou, de quem comprou. Ah, tá. Então, um ponto interessante. O leilão é a única forma regulamentada por lei federal que permite que você faça uma venda com regras distintas da regra do Código de Defesa do Consumidor. Então, você, uma vez tendo um edital, que são os termos de venda, né, as regras do leilão, você consegue estabelecer as regras e quem participar vai aceitar. Nesse caso, por exemplo, que eu citei aqui de um restaurante, poderia ser um escritório, um hotel, qualquer coisa nesse sentido, ou até empresas que a gente está chegando próximo aqui agora da Black Friday, que vendem e que os itens retornam aos seus estoques por um insucesso de entrega, por exemplo. Eu não entendi isso. Por exemplo, tem os grandes marketplaces, as grandes empresas hoje que vendem, por exemplo, o Matthew fez uma compra na sua casa e por alguma razão a entrega não chegou. Ela pode não ter chegado porque a etiqueta teve algum tipo de extravio, porque teve chuva e a embalagem molhou e eventualmente retornou, alguma questão do processo interno que não fez dar certo, ou chegou fora do prazo combinado com você e você desistiu da compra, tudo isso é possível. Quando essas embalagens ou esses produtos eles retornam para o galpão, né, retornam para a operação desses clientes, eles têm uma dor de cabeça, porque muitas das vezes eles não estão em condições de serem vendidos novamente. E aí você pode ter desde produtos que apenas seja uma avaria na embalagem, mas o produto está maravilhoso, como eventualmente pode ter avarias mais importantes que aconteceram durante o processo, durante o transporte. Esse é um caso típico de logística reversa, uma grande dor de cabeça das empresas que atuam nesse segmento, de como eu faço. E aí, de novo, o leilão é uma forma interessante porque essas empresas muitas das vezes já tiveram todo o custo do transporte, tem o custo da armazenagem. Quando eu falo, olha, eu te ajudo a vender em um canal com regras diferentes das regras que você atua, né? Porque, de novo, o leilão tem uma modalidade diferente. E quem arrematar, quem comprar, vai no seu local poder fazer a retirada diretamente. Então, a gente organiza toda essa logística para que possa acontecer e para a empresa maravilhoso. Ela, sem custo, consegue vender e abrir o espaço dentro do seu armazém. E quanto que vocês cobram por isso? A gente olha projeto a projeto. Então, o interessante é, nenhuma das empresas paga nada antecipadamente. A gente opera simplesmente como taxa de sucesso, um percentual em cima do valor que a gente consegue arrecadar, o que é uma baita vantagem, porque para quem vende com a gente, se a gente não entregar resultado, a gente teve o custo da divulgação, mas não teve, mas o cliente não paga nada. Então, o risco quem assume pelo sucesso é a Quara, tamanha a nossa confiança em fazer dar certo. E vocês aceitam que, assim, tem uma etapa judicial, pelo que eu entendi? Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. O que é o edital? O edital, ele é basicamente um documento que ele coloca quais são as responsabilidades de quem vende
e quais são as responsabilidades de quem compra. E tem força de lei? Tem força de lei. Tem força de lei. Ser, Tem força de lei porque é um processo, é um leilão oficial. Então, existe uma leiloeira oficial que consegue referenciar e validar tudo. Então, o processo é um processo legítimo perante a lei brasileira e a leiloeira dá amparo legal para que o processo seja válido. Então, o edital coloca todas as regras. A responsabilidade do vendedor é essa, a responsabilidade de quem compra é essa, e aí quem participa tem que aceitar os termos do edital para conseguir dar o seu lance. E o leiloeiro, então, tem uma autoridade... eu não sabia disso. Tem. Leiloeiro é um cargo, assim, oficial. E se eu quiser ser leiloeiro, o que eu preciso fazer? O leiloeiro, para se tornar um leiloeiro oficial, ele precisa ser aprovado e referendado junto à junta comercial da localidade em que ele se encontra. Então, ele passa por diversas validações para que a junta comercial o torne leiloeiro oficial. Ele passa a ser um agente da lei e que consegue amparar e suportar os processos de leilão que ele conduz. Então, o leiloeiro oficial, a sugestão que eu dou para qualquer um que vá procurar, querer saber mais sobre leilão verifique qual é o leiloeiro que está realizando o leilão. E vá na junta comercial do Estado e veja se o leiloeiro, de fato, ele existe. Porque se ele existir, provavelmente aquele processo é um processo mais do que confiável, é um processo muito seguro. Sei, que interessante. Que interessante. Mas quais são as qualificações para ser leiloeiro? Eu preciso ser advogado? Não precisa. Não? O leiloeiro ele passa por um escrutínio ali da junta comercial, então ele precisa oferecer diversos documentos ao longo do processo, mas uma vez se tornando leiloeiro, isso é o mais importante, ele tem que periodicamente comprovar todas as suas movimentações na sua conta bancária, o que foi vendido dentro dos seus leilões, o quanto que teve de ganho de comissão. Então, uma das questões é que os leiloeiros precisam ter, digamos, a sua vida financeira aberta, né, para garantir que as movimentações que aconteçam, porque ele é um intermediador no final do dia, ele é o fiel depositário de um processo em que ele coleta tanto a comissão como, muitas das vezes, o valor principal da arrematação. Então, nesse caso, ele precisa prestar contas à junta comercial para garantir que, realmente tudo que foi feito tem devida comprovação, então tem a nota de arrematação que o leiloeiro acaba emitindo e que tem que bater, tem que conferir com os valores recebidos dentro da conta. Então, você tem, acima de tudo, a sua vida financeira aberta para a junta comercial poder checar e garantir que tudo foi feito devidamente. E ele já existia antes de vocês? A lei de leiloaria no Brasil data de 1932. Tá. Então, o processo mudou muito ao longo do tempo para, obviamente, se tornar leiloeiro, mas a profissão do leiloeiro ela existe desde 1932 e praticamente não mudou ao longo dessa jornada, mudou muito pouco. O que mais mudou foi, de fato, você poder fazer leilões online, não mais só presenciais, mas a profissão do leiloeiro é uma profissão permitida perante a lei e que tem todo esse escrutínio que é necessário para se tornar e principalmente se manter como leiloeiro oficial. E ele bate martelo? No leilão online, não mais. Não mais? Por não que mais. Não? Pois seria interessante. Não é legal? Como é que você sabe que isso... Como funciona que eu vejo só de filme, assim? Sim, legal. O leilão online, você coloca um cronômetro, e esse cronômetro é um cronômetro regressivo e que ele, de alguma maneira... Está lá, eu estou lá. Ele está lá. Então, exemplo, o Matthew vai participar de um leilão com a Quara, eu tenho ali 10 lotes diferentes, esses 10 lotes diferentes, eu tenho um horário em que cada um deles vai encerrar, como se fosse um leilão, como a gente vê nos filmes, né? Sim. Um lote entra, o leiloeiro vai e bate o martelo, vem o próximo, e assim vai. E dentro dos nossos leilões, como é que funciona? E eu vou mandando. O cara fala 600, eu falo 700. Na verdade. Aí o outro fala 900, você fala... É isso. Aí você vai deixando o tempo acabar... A gente tem toda uma técnica, uma estratégia, assim? Tem. O tempo, então a gente coloca qual é o horário exato que vai encerrar. Então, por exemplo, se encerra às 10 horas, 0 minutos e 15 segundos.
E exatamente esse horário que esse vai horário encerrar... factível? Esse é o horário factível. Só que aí a grande questão é, vamos dizer que o Matthew, por estratégia, fala, olha, faltando 2 segundos eu vou dar o meu lance. Tá. O que a gente coloca automaticamente, está previsto no edital, é que eu coloco mais 1 minuto. Então, tá. eu coloco mais 1 minuto para que eu dê condições iguais para que os outros participantes possam dar o seu lance e, consequentemente, disputar. Então, vai até... E esse minuto não tem prorrogação mais? Não tem. Tá. Vai ter até o momento em que passar mais de 1 minuto sem ninguém dar um lance. Tá. Então, parecido como a gente vê nos filmes, em que o leiloeiro, quem dá mais? Dá 100, 120, 140, ele 150. Fala isso online, ele está sendo visto. E a gente vai fazendo esse cronômetro, né? De forma... ele retroage 1 minuto a cada vez que alguém dá um lance nos últimos 60 segundos. Então, dessa maneira, a gente dá a oportunidade de todo mundo participar, e na hora que alguém falar, bem, eu desisto, o lance vencedor é o que leva. E eu posso ficar só assistindo? Pode. Eu posso entrar lá sem fazer cadastro e assistir? Pode. Tem tudo isso. É bem divertido. E é interessante porque você vê, inclusive, questões de comportamento humano, né? Pois é. Porque o valor, muitas das vezes, vai avançando, escalando. Eu assumo que é um dos passatempos aí que, quando eu tenho na minha agenda ali um tempinho, eu gosto de assistir. E tem lance mínimo? Tem. Na verdade, esse é um ponto importante. A gente alinha com os nossos clientes qual é o ponto de começo, né? Então, na verdade, qual é o primeiro lance que precisa ser dado. Uma vez aquele lance acontecendo, a gente conversa com os nossos clientes para que haja garantia de venda, e aí os lances evoluem a partir de então. E esse é um ponto interessante. A estratégia de precificação, eu acho que entre alguns pontos que a gente acertou, eu diria que é um dos principais, porque o leilão, né, a grosso modo, quais são as principais diferenças para quem compra, né, para quem arremata? A retirada, como eu comentei, vai ser por conta de quem arrematou, então precisa pensar qual é o frete, se eu preciso contratar alguém para desmontar e tudo mais. O valor ele é pago à vista e acaba que você não tem o direito do arrependimento. Imagina que para quem venda, poxa, estou me desfazendo daquele endereço, preciso vender tudo que está ali, e 1 semana depois vem alguém querendo devolver uma mesa. Poxa, não funciona. Então, por conta disso, que isso é bem explícito no edital. Não pode devolver. Uma vez pegou, arrematou, retirou, sem devolução. E aí, essas são as principais diferenças. E aí, dentro dessa evolução, o conceito do leilão online, ele caminha, e a disputa ela acontece, e a precificação, ela é importante que ela comece a mais baixa possível. Por quê? Se eu tiro algumas outras características que são da forma regular, né, que a gente conhece, pelo Código de Defesa do Consumidor, eu coloco outras regras, quem arremata fala, bem, para valer a pena eu ter esse investimento, né, de contratar alguém para fazer a retirada, o pagamento sendo à vista, e eu não posso, digamos, reclamar e devolver, bem, eu preciso que essa mesa seja um preço muito mais acessível do que se eu fosse comprar uma nova, seja onde fosse no mercado. Então, uma das coisas que a gente acredita muito e sempre se prova verdadeira a gente conversa com os clientes, acredite na gente, porque a gente coloca a mesa mais barata possível para que haja um grande interesse, chame bastante atenção, e aí é o mercado que vai dizer qual é o preço justo daquela mesa. Porque a disputa, se essa mesa tiver um preço muito bom, o Matthew e o Thiago, e mais o João, a Maria, o José, vão falar, bem, é tão fantástico esse preço que o Matthew vai dar o seu lance, o Thiago, o João, a Maria, e com isso a gente recupera o valor e acaba sendo interessante para quem vende. Eu preciso arrematar o lote inteiro? A nossa estratégia é, ao máximo, sendo possível, fazer os lotes menores, para conseguir garantir que eu consiga dar acesso ao máximo de pessoas possíveis. Então, diferente de outras empresas do nosso setor que tentam fazer lotes maiores e aí, consequentemente, a pessoa física fica um pouco menos interessada, se a gente tiver a oportunidade de leiloar um micro-ondas, uma mesa, poucas cadeiras, a gente vai fazer e aí, consequentemente, o lote se torna uma unidade. Então, a unidade de divisão dentro do leilão é, sim, um lote, mas em outras empresas, os lotes eventualmente são grandes. Então, queria uma mesa, mas o lote tem uma mesa, 5 cadeiras, 2 computadores. Não, a gente tenta ao máximo, né,
fazer esse lote o mais próximo do unitário possível, e sempre que possível a gente faz como lote unitário, com uma única peça dentro do lote. E quantas pessoas participam em média dos leilões? Boa pergunta. Hoje nós temos 300 mil, a gente está chegando à marca de 300 mil usuários ativos dentro da plataforma, que participam, entram e tudo mais. E aí a gente tem segmentos que são mais atraentes, digamos assim. Então, um deles, que acabou que eu não mencionei aqui, essas empresas que fazem apartamentos decorados, incorporadoras e construtoras que fazem um apartamento decorado para vender as unidades do prédio que vão construir. Chega um belo dia, elas têm que demolir tudo aquilo para subir o prédio. A gente faz o leilão da decoração. Do sofá. Exato. E aí é o sofá assinado por um designer renomado, é uma mesa de mármore incrível que você praticamente não vê em outro local, com 80%, 90% de desconto. Assim. Então, condições realmente incríveis, porque do lado da empresa o que ela quer é realmente conseguir vender sem ter o custo, sem ser onerada para retirar. Nesses aqui, a gente já chegou a 1.500 pessoas se habilitando para poder participar e dar os seus lances ali. Então, é cada vez mais disputado e essa é a nossa missão, levar essa modalidade diferente, né, de compra e venda para que novas pessoas conheçam e, consequentemente, possam participar. Muito interessante. Thiago, muito obrigado, viu? Obrigado. Sensacional. Foi muito interessante, aprendi um monte. Obrigado.